E aí, pessoal, vamos começar a nossa aula sobre equações do segundo grau, primeira etapa. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre resolução de equações do segundo grau. A gente vai dar 3 exemplos, tá? Uma coisa importante, toda equação do segundo grau pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Equação do segundo grau. Por que equação do segundo grau? Porque se vocês observarem, a gente tem um x aqui elevado ao quadrado, né? E esse expoente 2 é o maior expoente da minha conta, então torna-se uma equação do segundo grau. Se fosse um 3, equação do terceiro grau, 4 do quarto grau e assim sucessivamente. Embaixo temos a fórmula do delta e do Bhaskara, no qual o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e o Bhaskara x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Vamos agora para alguns exemplos, né? Nós temos um exemplo aqui, no qual a equação é 3x² menos 10x mais 3 igual a zero. Nesse caso, o meu a é quem está com x ao quadrado, nesse caso o meu a é 3. O b é quem está com x menos 10, cuidado com o sinal, esqueceu o sinal, erra a conta inteira. O c é 3, né? A parte de baixo temos a resolução do delta, né? A delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b, nesse caso, vai ser o menos 10, então vai ficar menos 10 ao quadrado vezes 4 da fórmula, vezes o a que é 3, vezes o c que é 3 também. 10 ao quadrado é 100, lembrando, qualquer número ao quadrado sempre vai dar um valor positivo, então vai dar 100. E 4 vezes 3 vai dar 36. 100 menos 36, 64. Então temos nosso delta valendo 64. Continuando a nossa conta. Fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Nesse caso, tome cuidado com o sinal, a fórmula tem um menos, né? Então é menos o b é menos 10, então observe que ficou 2 sinais de menos juntos, mais ou menos a raiz de 64, que é o meu delta, dividido por 2 vezes 3, que o a é 3. Menos com menos é mais, então o meu 10 vai ficar positivo. A raiz de 64 é 8 e 2 vezes 3 é 6. Continuando a nossa conta, observa que tem 2 sinais, né? Tem o sinal de mais e menos junto na minha conta. Então, o que significa isso? Significa que essa conta vai ter que ser separada em duas. A gente vai chamar a primeira parte de x1 e a segunda parte de x2. O nosso x1 vai ser a nossa conta com o sinal de menos no meio e o nosso x2 vai ser a nossa conta com o sinal de mais no meio. Ah, professor, pode fazer o contrário? Pode, não vai afetar em nada se eu começar a fazer o x1 com mais e o x2 com menos. Não vai mudar em nada a nossa resposta. Seguindo o nosso exemplo, nós temos 10 menos 8 dividido por 6. 10 menos 8 vai dar 2 sobre 3. 2 sobre 3 dá para simplificar por 2. Então, nós temos como resposta 1/3. x2 é a nossa conta com sinal de mais. 10 mais 8, 18, dividido por 6, 3. Então, observe, nós temos as duas respostas. Uma resposta é 1/3 e a outra resposta é 3. Continuando. Nosso próximo exemplo, eu tenho outra equação de segundo grau, né? Nessa equação de segundo grau, a gente tem o menos x² mais 10x menos 25 igual a zero. O a vai ser menos 1, o b vai ser 10 e o c vai ser menos 25. A única diferença é que, se você observar essa equação, quando eu resolvi meu delta na parte de baixo, meu delta zerou, né? Deu zero o meu delta. Aí vai acontecer uma pequena diferença no meu Bhaskara. Quando eu substituir na fórmula do x, lembrando, a fórmula do x menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a, quando eu substituir, vocês vão observar que tanto o x1 quanto o x2 vai dar o mesmo valor. Nesse caso, o valor foi 5, né? No exemplo passado, o meu delta foi maior do que zero, eu tive duas respostas diferentes. Quando o delta for zero, eu tenho uma resposta ou duas respostas iguais, né? Continuando o nosso último exemplo, né? Nós temos aí a equação x² mais 2x mais 3 igual a zero, certo? Observamos então que o meu a vai ser 1, o meu b é 2 e o meu c é 3, né? Substituindo os valores de a, b, c, conta simples que a gente já fez antes, se eu substituir, o meu delta deu negativo, né? E aí o que vai acontecer quando o delta é negativo? Por exemplo, nesse caso deu menos 8, raiz quadrada de número negativo
ela não existe no conjunto dos números reais. Então, para nós, nesse momento, a nossa conta vai acabar por aqui, né? Então, o que a gente escreve, então, que nesse caso, a minha resposta é um conjunto vazio, porque eu não tenho solução no conjunto dos reais. E por hoje é só, pessoal. A gente fica por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só chamar na plataforma e estamos aí. Até a nossa próxima aula.